Citei audiovisual, agradecer o Edu aí por estar conosco aí no comando de mais um programa, agradecer também os nossos patrocinadores, os restaurantes de Estela, Gauchitos Grill e também a Gold Star Patentes e Marcas. Hoje o programa muito especial, nada mais, nada menos que Leandro Monteiro, presidente do PL de Santana de Parnaíba. Leandro, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Prazer, uma honra e conte sempre com a gente. E ao meu lado aqui, sempre conosco, Dr. Paulo Mariano. Dr. Paulo, tudo bem? Falar para o senhor, já batemos a marca de 1.000 inscritos no nosso programa, hein? Tá vendo? Está crescendo, é só o começo, vai andar muito mais ainda. Graças a Deus, agradeço vocês, ao Edu, a competência do Edu. A audiência, agradecemos. A audiência, claro. E hoje vamos falar de política e empresariado, e um pouquinho mais. Vamos entender um pouco mais como funciona, né? Para as pessoas poderem entender também e votarem certo, né? Porque esse é o segredo, né? Eu acho que o principal, como a gente brinca, né? Quem não gosta de política, tenha a certeza que a sua vida muito vai haver e estar ligada a pessoas que gostam, né? Tem um custo, então, né? Isso é uma escolha, né? Que a pessoa faz. Não precisa gostar de política, mas você tem que conhecer, você tem que se informar e saber de verdade quem são as pessoas, né? Porque sempre o Brasil, principalmente de 4 em 4 anos, a sua decisão do voto vai estar ligado aos seus próximos 4 anos, principalmente na esfera municipal, estadual e federal também, né? Sim. O que vai acontecer na sua vida, de repente acontece de uma maneira que você não quer, exatamente porque você não quis saber como é que era essa questão da política, né? Exatamente. De uma forma que não atendia os seus interesses. E eu costumo brincar que principalmente na eleição municipal, Sim. Porque tudo que a gente faz acontece na nossa cidade. Sim. Onde a gente mora, na nossa cidade, muita gente hoje, óbvio, com home office e outros países, mas muitas das pessoas trabalham na cidade, vivenciam na cidade. Quando você precisa de um remédio, de um hospital, você vai na sua cidade, você passeia com o seu cachorro na sua cidade. Então, toda a parte de zeladoria, toda a parte de bem-estar, do meio ambiente, então tudo acontece na cidade. E a gente às vezes dá uma menor importância, né, na eleição municipal do que uma relação para governador, do que uma eleição para presidente. Então acho que também é um clamor da gente prestar mais atenção nas eleições municipais. Isso que você falou é muito importante, sabe por quê? Eu sou defensor de que você deve organizar a sua vida e os seus gastos na cidade que você mora e prestigiar o comércio local, os prestadores de serviços dessa cidade, porque se você está fortalecendo, você vai ter uma educação melhor, você vai ter uma renda maior, você vai ter uma série de benefícios diretos e indiretos que vêm por causa dessa escolha que você fez. Então, tem que dar prestígio para o restaurante que fica perto da sua casa. Não é ser bairrista, né? Outro dia me falaram, você é bairrista. Eu não sou bairrista. Eu prestigio aquelas pessoas que estão perto de mim. E, claro, de vez em quando a gente sai e vai em outros lugares, né? Mas eu acho que prestigiar quem está perto é muito importante. E mais do que isso, né? É função, sim, do ente público municipal criar essa competitividade. Sim. Do empresário que acredita na cidade, do empresário que aposta na cidade, do empresário que emprega pessoas na cidade, né? Então, nesse tripé social, empresarial e ente público, é você prestigiar e ajudar com competitividade os empresários que acreditam no seu bem-estar, na sua cidade, né? E, Leandro, você é de Santana de Parnaíba, né? Já estou, na verdade, oriundo de São Paulo, né? Eu nasci em Perdizes, morei até os meus quase 28 anos em São Paulo, em Perdizes. Depois eu fui para a Aldeia da Serra, já em Santana de Parnaíba. Depois eu morei num prédio em Santana de Parnaíba também. Depois eu fui morar no Alphaville 11, depois eu fui morar no Alphaville 10, depois eu fui morar de novo no Tamboré, ali em Santana de Parnaíba também, e hoje no Alphaville 9, então, puxa, eu tenho uma vida, uma história, um amor por essa cidade incontestável de quase 20 anos já. E hoje você é o presidente do PL Santana Municipal. De Parnaíba, né? Municipal, né? Como que foi? Me conta como que você chegou a isso. Bom, na verdade foi de uma vontade social de mudança, de resgatar
tudo que o PL vinha construindo na esfera estadual e federal, né? A gente entendia que o PL municipal não representava a direita na cidade, e aí a gente começou uma conversa, né? Através de um grande amigo, o deputado Eduardo Bolsonaro. Eu procurei ele para conversar de tantos outros assuntos, e aí eu falei, cara, eu quero vir para a política, mas para a política de verdade, de gente grande, com chance de poder participar ativamente dentro da cidade, né? E apresentei, acho que mais do que isso, né, Rodrigo? O político, ele não pode simplesmente acordar e falar, quero ser político. Ele tem que se preparar, ele tem que estudar. Eu apresentei um projeto de mudança e um projeto de cidade para Santana de Parnaíba, muito alinhado com os princípios do PL, de Deus, pátria, família, de conjunção pela educação, pela segurança. E acho que o Eduardo se apaixonou, e nesse movimento do Eduardo me ajudou. Ele me levou primeiro na Michele Bolsonaro, onde a gente teve um papo fantástico. Depois tive o prazer de algumas vezes conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que também entendeu que era necessário uma força pujante de direita na nossa cidade. E foi aí que a gente foi conversar com o presidente nacional, que é o Valdemar Costa Neto, que nos deu a honra e o prestígio de poder liderar essa mudança em Santana de Parnaíba que a gente está propondo hoje. O Bolsonaro e o PL sempre foram muito bem votados em Santana de Parnaíba. E a gente está devolvendo para Santana de Parnaíba tudo que sempre foi votado e acreditam nos princípios do partido de uma maneira muito mais próxima, né? A gente já fez manifestação contra o aborto, a gente já fez manifestação pelas mulheres, manifestação contra a liberação das drogas. Hoje eu posso te dizer que o PL é uma força do PL nacional e estadual, fincada a sua bandeira em Santana de Parnaíba e com mais do que tudo, né? Com pessoas que amam a nossa cidade. E Leandro, o Edu tá me chamando a atenção aqui que estamos com um vídeo aqui de você com o Eduardo Bolsonaro. Convidando as pessoas para se filiar. Esse vídeo é fantástico. Vamos ver. Vamos ver sim. Oi pessoal, eu sou Leandro Monteiro, presidente do PL Santana de Parnaíba. Gostaria de convidar você, munícipe da nossa cidade, venha participar do nosso movimento. Venha ser parte da mudança que nós vamos fazer em nossa cidade. É isso aí. Lembrando para vocês que o PL já é o maior partido da Câmara e o maior partido do Senado, mas a gente não está satisfeito não, a gente quer crescer ainda mais. Então feliz é o PL e quem puder, segue o nosso amigo Leandro aí, faz igual a mim nas redes sociais. Um abraço, fique com Deus. Bom, muito legal o vídeo, hein? Como que foi gravar com o Eduardo? O Eduardo é uma pessoa fantástica. Eu acho que mais do que a gente está falando, né? Um cara também que estuda, que busca se qualificar, que não está na política para brincadeira. É um dos poucos deputados federais hoje que realmente defende a bandeira que ele se propõe a defender. O Eduardo, eu tenho certeza que ele tem ainda um futuro brilhante na política brasileira e quero muito estar sempre perto dele, porque é uma pessoa que sempre traz grandes coisas, grandes novidades, e mais do que isso, respeitadíssimo internacionalmente. É uma liderança mundial hoje o Eduardo, e poder ter um vídeo do Eduardo convidando as pessoas a se filiarem ao PL Santana de Parnaíba só me enche de orgulho e de honra nessa amizade que a gente tem há bastante tempo. Mas muito legal, parabéns, hein, Leandro? Você já vai começar com essa força total aí, hein? Eu acho que, por um lado, tem uma força e, por outro lado, tem um compromisso, né? Nós fincamos um compromisso, tanto com o Eduardo como com o Jair, que se fosse possível, né, hoje, através de uma pré-candidatura a prefeito em nossa cidade, tem muito para construir, ainda vamos ter as nossas prévias partidárias, mas o nosso compromisso de fazer uma cidade muito melhor. E o meu compromisso com o Eduardo, com o Jair e agora com os munícipes de Santana de Parnaíba é criar uma cidade modelo administrada pela direita e que o PL depois possa inclusive difundir em outros estados, em outros lugares, mostrando o jeito correto e certo de administrar. E me fala uma coisa, o que é essa mudança que o PL pretende implantar no município? O que hoje está funcionando, vamos dizer, de um modo que poderia ser melhor e que vocês vão melhorar? Paulo, a sociedade mudou. Antigamente a gente investia muito em infraestrutura, a gente investia muito em coisas que são tangíveis, como o tijolo da escola. Sim. E existe uma falta hoje que é investir nas pessoas.
A proposta do PL é não investir mais em tijolos. É uma cidade de 1,6, 1,7 qualificação das bi pessoas. de orçamento e que investe muito em tijolo, em outdoor, mas não investe em pessoas. Se preocupa em comprar armamento para segurança, mas não treina e não valoriza o seu guarda municipal, não valoriza o seu professor. Compra computadores, mas no fim, aquele que vai usar, você não tem a qualificação. E mais do que isso, né? Eu brinco, essa semana eu participando de um podcast, me perguntaram, Leandro, nessa sua mudança que você fala tanto, qual é o assunto mais necessário, o número 1, que você gostaria de mudar em Santana de Parnaíba? E de verdade, eu acho que o funcionalismo público precisa ser melhor valorizado. Você precisa criar uma cultura do funcionalismo público com planejamento de carreira. Hoje eu vejo um funcionalismo público que, pelo seu heroísmo, trabalha numa jornada de horário e não numa jornada de resultados. Eu quero ter um funcionalismo público que resgate o seu orgulho de ser funcionário público em Santana de Parnaíba. Essa fórmula que está hoje é uma fórmula antiga, arcaica e que não traz resultados há muito tempo. E por que essa valorização do funcionário público como sendo prioridade número 1? Porque não adianta eu ter o maior programa de saúde, de zeladoria, de educação, de turismo, se eu não puder contar com um funcionalismo público motivado e que compre esse projeto junto comigo, competente, futuramente preparado. Dentro de um mandato na prefeitura. Então, resgatar o orgulho de ser funcionário público de Santana de Parnaíba é o nosso compromisso número 1, e se a sociedade futuramente, como eu disse, né, hoje apenas pré-candidato, nos der a possibilidade lá na frente, vai ser de muita valia a gente poder fazer isso. Isso é muito importante. É o funcionário público voltando a ter orgulho de ser funcionário público, pela qualificação, pelo trabalho que faz para a sociedade. Que a gente possa, através dessa requalificação do funcionalismo público, transformar o funcionário público também como opção dentro do empresariado, da parte privada. Porque hoje o funcionário público ele entra no funcionalismo público e ele não sai porque ele não tem uma condição melhor. Porque se ele tivesse uma condição melhor em qualquer outra área, ele largaria o que ele tem hoje no funcionalismo público e iria trabalhar em outro lugar. Na iniciativa privada, por exemplo. Então, o que a gente quer? O que a gente quer é qualificar o professor da nossa cidade, o guarda municipal, o médico, a atendente, o administrativo. E aí, de novo, respondendo, a gente quer uma mudança digital para a nossa cidade. 2024 está aí e a nossa cidade ainda tem um pensamento velho. Hoje, o home office é uma realidade em todas as empresas do Brasil. Por que não introduzir o home office dentro do funcionalismo público da nossa cidade, principalmente na parte administrativa? Um advogado da prefeitura que analisa 15 contratos por dia, que chega às 8 e vai embora às 6, ela poderia ser, sim, uma possível candidata a ser home office, com um computador da prefeitura na sua casa, onde ela poderia dar o café da manhã para os seus filhos, realizar o trabalho dentro da jornada que ela quisesse, porque ela começa a trabalhar por resultado e não mais por horário. Ela recebe o seu filho depois da escola ao meio-dia, ela estuda com o filho e à noite ela termina os contratos dela. Sim. Então, o que eu quero? Eu quero trazer essa nova cultura empresarial para dentro da cidade. E outra coisa super importante é gastar onde tem que ser gasto, é valorizar o dinheiro do contribuinte. Semana passada, ou 2 semanas atrás, foi aprovado mais um aumento de PTU na nossa cidade. Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. Verdade. Alphaville e Santana de Parnaíba tem um imposto de PTU 4 vezes maior do que Barueri. E o que falta, Paulo e Rodrigo? Falta vontade política, falta alguém novo que queira entrar para poder mexer nesse vespeiro de entender por que Barueri tem, na mesma metragem, por exemplo, um IPTU de R$500 e um IPTU em Santana de Parnaíba de R$2.000. Ser administrador de uma cidade é entender as dores. E eu tenho a plena certeza que uma das maiores dores, hoje também, do nosso contribuinte, é pagar muito imposto perto do que é devolvido para a sua cidade. Mas você vê, a gente está conversando com o Leandro. Leandro é um amigo. A cabeça dele é uma cabeça de empresário. Exatamente. Não é uma cabeça daquele político tradicional. É pegar a tua experiência de empresário e levar essa experiência positiva de resultado para dentro do sistema público. Eu acredito nisso, eu sempre acreditei. E não desistir nunca, né? Eu acho que eu tenho uma coisa na minha vida que é a persistência e a competitividade. Eu costumo brincar que eu não gosto de perder nem para o ímpar. Às vezes eu brinco que eu não gosto de jogar videogame pro meu filho porque eu sei que eu vou ganhar dele, ele vai ficar triste. Então eu perco às vezes para ele ficar feliz, né?
mas a persistência é chave. Vamos falar de outra coisa tão importante? Os maiores incêndios, os episódios que têm acontecido no Tamboré por problema de fiação elétrica. 2024, numa cidade de quase 2 bi. Será que ninguém entendeu que para o nosso paisagismo, para a nossa segurança, para um maior conforto de vida mesmo, de você viver numa cidade mais agradável, por que a gente não aterra os fios da cidade? As nossas escolas, poxa vida, por que a gente não vivencia uma escola digital 100%? Por que a gente não tem inteligência emocional para as crianças da escola, que hoje é o problema número 1 que afeta principalmente nesse meio digital? O que a gente quer propor é uma revolução. Começando pelo funcionalismo público, trazendo o orgulho do funcionalismo público. Depois eu acho que a saúde, poxa vida, a gente tem um orçamento na saúde que, se a gente dividir pelo número de pessoas que vivem na cidade, a gente poderia pagar um plano de saúde para todo mundo. Ah, Leandro, é isso que você vai fazer? Claro que não, mas eu estou querendo fazer uma correlação onde a gente poderia melhorar e muito o nosso funcionalismo público na área de saúde da nossa cidade. Hoje a nossa cidade não tem nenhum hospital, a gente só tem pronto-socorros e um pseudo-hospital. Estão construindo agora um hospital que é maternidade e hospital com 200 leitos, que eu acho que 200 leitos não dá nem para chamar de hospital, e é uma aberração você colocar em risco toda a maternidade junto, num mesmo hospital e no mesmo local, com pessoas com outras doenças. Então eu já acho que é um erro. Problema de contaminação, né? Problema de contaminação, um problema de investimento. Você tem que priorizar. Para você fazer bem feito, você tem que priorizar. E te digo mais, qual é o hospital privado que nós temos em Santana de Parnaíba? Nenhum. Nós não temos nem hospital público e nem privado. Por quê? Porque falta competitividade, falta trazer o empresário da saúde. E eu costumo brincar com todo mundo. Quem entende mais de saúde? Eu, o secretário de segurança, de saúde, o prefeito ou o diretor de planejamento do Einstein, da AMIL, do 9 de julho. Poxa, a gente tem que buscar ajuda, e essa parceria público-privada dentro da saúde, com quem já sabe fazer, com o nosso viés de entender quais são os principais problemas da nossa cidade, é o que pode dar certo. O que a gente quer propor, e de novo respondendo sua pergunta, é um turnaround de mudança de tudo que se propôs até hoje e pensar diferente. A nossa cidade não tem oposição há 20 anos. Então, há 20 anos, o mesmo grupo só troca as cadeiras, mas as mesmas ideias, as mesmas pessoas, um nepotismo enorme. É o prefeito, depois a esposa é secretária, é o tio, é o pai, é os irmãos, é a vereadora, que o irmão é secretário. Sabe, é tudo junto e misturado. Sim. Então, o que a gente quer? Eu brinco com todo mundo. Primeiro, devolver Parnaíba aos parnaibanos. É devolver a cidade para o munícipe, para aquele que realmente contribui para o crescimento da nossa cidade. É fácil? Não. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas eu acho que, Rodrigo, Paulo, é o momento certo da minha vida, tá? Eu me preparei muito para esse momento. Eu não simplesmente acordei e falei, quero ser pré-candidato a prefeito. Eu acho que foi toda uma trajetória de muito tijolinho, principalmente na vida privada. A gente estava conversando lá fora, de trabalhar na Heineken tantos anos, de tanta vivência de não, de projetos certos, de errado, de aprender a valorizar os funcionários, de você fazer sim uma gestão 360, mas entender que o líder não é aquele que manda, é aquele que inspira e que faz com que as pessoas realmente venham junto com você. Depois, falando um pouquinho já da vida privada, toda a minha parte também de Eisenbusch no Brasil, fora do Brasil, Caprição, Mundo Agro, a empresa de inteligência artificial, que é uma história também super engraçada, né? O presidente mundial dessa empresa que eu estava, de uma empresa de sucos, ele queria fazer um site, um e-commerce, porque ele estava presente em 130 países, né? E ele falou, Leandro, precisamos fazer um e-commerce porque eu queria que um dia a criança de Portugal comprasse o suco do Brasil, a do Brasil, da África, dos Estados Unidos, da Austrália. E a gente começou a pensar isso, 10 anos atrás, nem se falava tanto de e-commerce, é um visionário, Dr. Hans-Peter Wild. E aí eu fui ver como que a gente faria esse e-commerce. Hoje a gente importa uma caneta da China e chega em 20 dias, né? Na época, importar um suco era uma coisa inimaginável. E
E o senhor Hans-Peter Wilde, já com essa visão... E eu fui conversar com um paquistanês, que é dono de uma das maiores empresas do mundo, que é o Assad Durrani, que é dono da Axis Commerce, né? E propor como que faz essa mudança. E foi muito engraçado, porque ele virou para mim e falou: Leandro, eu gostaria de fazer uma proposta indecente. E a proposta indecente era: puxa, eu posso até perder o contrato, mas eu gostei tanto do seu lado comercial, administrativo, executivo, que a gente tem muita gente de tecnologia. Ele tinha um centro de treinamento e desenvolvimento de tecnologia na Índia, um na China, mas o Brasil não andava porque ele não tinha ninguém que tivesse um viés comercial e executivo. E ele brincou: na hora que você não entender da parte técnica, você liga para um indiano, conversa com ele. E ele pegou um guardanapo. Eu não sei quanto você ganha, Leandro, mas o que eu posso te pagar é isso aqui. E me mostrou. Eu estava, inclusive, morando em Miami nessa época. E, cara, era 3 vezes o que eu ganhava. O euro era 2,5 para cada dólar. Eu falei assim, não é tanto, mas, né? Mas acho que vale a pena. E foi muito legal, porque ele falou: cara, o que você entende? Puta, eu te contratei, legal, mas o que você entende de digital transformation, de e-commerce? Eu não entendia nada, né? Então eu fui estudar, graças a ele eu fiz uma pós na Universidade de Grenoble, na França, para entender um pouco desse movimento de digitalização. E eu costumo brincar, né? Igual que eu estava falando da prefeitura, tudo começa nas pessoas. A digitalização, se ela não for feita pela mente das pessoas, de que é o quê? Entender o que a digitalização pode ser benéfica, o que a digitalização também tem de lado ruim que pode prejudicar a sua vida, para que você chegue no meio termo, de balanço, né? Eu acho que a sociedade vive muito isso. E aí eu tive o grande prazer de também ser Head Américas na BRF, que é Sadia, Perdigão, Quali, tantas marcas, um desafio gigantesco do Canadá, o Uruguai, todos os países, com acordos de exportação diferentes em cada país. Então isso também foi um baita desafio, com um desafio principal que era resgatar os Estados Unidos. A BRF tinha sofrido um banimento de 10 anos dos Estados Unidos e a gente planejava essa volta da marca Sadia para os Estados Unidos, uma baita empresa. E 2 anos de BRF, eu brinco que a mosquinha dessa mudança social, da política, sempre teve muito presente na minha vida. E um dia, conversando com a minha esposa, ela falou: cara, vamos fazer o que é certo, senão você não vai viver. Então eu saí da BRF, abri as minhas empresas, e olha que loucura do destino, né? Hoje eu sou sócio do meu ex-chefe da Axis, numa empresa de tecnologia no Brasil, numa empresa de importação e exportação, e agora na empresa Decor Colors, né? A gente tem 2 franquias da Decor Colors, Santana de Parnaíba, Pirapora de Bom Jesus, e preparando uma novidade aí em breve da nossa 3ª franquia. E eu quero me colocar à disposição, sabe? Me colocar à disposição da cidade, de querer fazer o novo, de querer fazer o diferente, de colocar amor naquilo que a gente faz, entendendo e tendo como prioridade o cidadão. E fora isso, Leandro, você também trabalhava mexe com vinhos também, né? Esse é um grande hobby, né? Que eu tenho, Rodrigo. A gente tem a Vinícola Elementos. Você até me convidou para ir lá. A gente tem, na verdade, o Brasil, né? Ele tem uma legislação que é, na verdade, também igual em muitos países, mas que você só pode produzir no país uvas cultivadas oriundas do país. Tá. Então, por exemplo, eu só posso produzir vinho no Brasil com uva brasileira, no Uruguai com uva uruguaia. E por que eu falo isso, né? Porque aqui o Brasil ainda é muito grande. Você tem uva no Nordeste, por exemplo, no Vale do Rio São Francisco, você tem uva no Espírito Santo, você tem uva em Santa Catarina, você tem uva no Rio Grande do Sul, você tem a parte hoje de São Roque, no estado de São Paulo. Marília produz uva, então a gente tem muita opção, né? E o Uruguai não, ele só pode produzir de lá, né? E a gente compra uva, né? Então a gente compra uva, então a gente faz 2 vindimas por ano, uma do Vale da Campana Gaúcha, no sul, e do Vale do Rio São Francisco, e a gente promove um blend, que é Nordeste e Sul do Brasil, dentro da mesma garrafa. Isso é uma coisa legal. E usa, né? É inédito isso, é inédito. Não, já existe, né? Já existe, mas o que a gente faz que é inédito é
a gente usando minha esposa também é da área de tecnologia, usando essa parte de inteligência artificial, a gente entra, por exemplo, na página do Facebook, do Instagram do marido e descobre se ele é aventureiro, o que ele faz, que time que ele torce, quais são seus hobbies, no Facebook da esposa, e quais propriedades da uva combinam com ele e quais propriedades da uva combinam com ela, e a gente cria um blend exclusivo do casal numa garrafa maravilhosa. A gente tem feito presentes de safra única, né? Que é o blend único do casal, que você vai beber uma vez, né? Em safra de 30 anos de casados, de 40 anos de casados. E dessa produção pequena, boutique, né? Que hoje eu costumo brincar, né? A parte de viticultura e de produtos enológicos no Brasil está tão avançada que você consegue corrigir praticamente tudo, né? Durante o processo de produção, né? Então é possível sim uma pessoa que nunca produziu vinho produzir vinho de alta qualidade. Não estou falando vinho caseiro, estou falando vinho fino, seco, na sua casa. E a gente criou uma empresa que chama Safra Particular, onde a gente promove a criação de vinícolas dentro das casas das pessoas, onde a gente coloca toda a parte de tanque, toda a parte que vai ficar a maturação da uva antes da descuba. Se a pessoa quiser fazer um espumante para fazer o degorgement, para depois fazer o licor de expedição. É assim, Rodrigo, você já me conhece, parece que eu falaria 1 hora de cada assunto, mas é que eu coloco tanta paixão nas coisas que eu gosto. Consegue ver pelo jeito que ele fala, pelos olhos. E a política também, você... Me conta esse lado de política, desde quando você começou. Bom, eu costumo brincar que eu entendi que eu gostava de fazer política sendo um insatisfeito com as injustiças. Eu costumo brincar que quando eu era muito jovem eu via algumas injustiças que aconteciam no país e eu já me colocava contra, né? Bom, eu fui presidente do diretório acadêmico na universidade, eu tirei quem era presidente do diretório acadêmico no meu primeiro ano de estudante na Justiça. Eu conheci um amigo que tinha uma mãe advogada e eles faziam eleições nas férias, eles promoviam um monte de coisas, cara. Quem que votava? Ninguém. Só que tinha um edital, tinha tudo certinho. Então, esse senso de justiça, desde muito cedo, entrou na cabeça do Leandro. E quando a gente assumiu o diretório acadêmico, a primeira coisa que eu fiz foi equipar com quase 40 computadores. Ninguém tinha uma sala de computação tão grande em todas as universidades do Brasil quanto ao nosso diretório acadêmico. A gente fez o primeiro jornal, a gente começou a chamar, olha só, cara, em 2001, 2002, a gente chamava as empresas para fazer trade marketing e mailing com os estudantes para gerar experimentação dos produtos que elas queriam lançar. Olha que legal, que loucura, né? Depois eu fui presidente da FENEAD, Federação Nacional de Estudantes de Administração, entidade gigante, né? Representante de todos os cursos de administração do Brasil. A gente tinha o prêmio FENEAD, que até hoje é o maior prêmio social para estudantes do Brasil. É um prêmio maravilhoso, tem o patrocínio da Fundação Kellogg, da Fundação Konrad Adenauer, da Fundação Ford. E uma coisa legal, a gente tinha o Geração Empresa. O Geração Empresa era um concurso de empreendedorismo para o estudante de administração que não queria ser empregado, que queria ter a sua empresa. E eu brinco com todo mundo, olha que loucura, né? A gente estava lá atrás, começando a já pensar em umas startups, que hoje a gente fala tanto, né? Sim. De empreendedorismo, de startup, de fazer um pitch, trazer um acionista. Puxa, no ano de 2002, junto com o Sebrae, maravilhosa instituição que sempre apoiou. Depois da FENEAD, eu tive uma percepção bem legal, que eu descobri que a União Nacional dos Estudantes, a UNE, né, servia, na verdade, para patrocinar o comunismo, para patrocinar a esquerda, para patrocinar o MST, e eu fiz questão de disputar a eleição da UNE. Só que a UNE era um monstro, né, representante de todo mundo, e fui diretor executivo da UNE, eu fiz parte dos 11 diretores executivos numa gestão. Eu brinco que os votos eram sempre 10-1, 10-1, 10-1, era sempre o meu voto sensato e, putz, era moção com relação ao canguru que caiu na Austrália, sabe, umas coisas que não tinha nada a ver com a educação. Eu brincava que eu era, assim, militante estudantil, mas estudava.
e tinha boas notas, né? Então eu era jovem na época, e os caras 30, 35 anos, que já tinham saído da universidade há muito tempo, pegavam mais uma matéria. E a gente propôs, naquela época, a quebra do monopólio da carteirinha da Uni. Não sei se vocês lembram, Sim. mas que foi um boom, né? Que quem assinou foi o ministro Paulo Renato, junto com o vice-presidente Marco Maciel, uma medida provisória. A Uni, na época, acho que de 6 milhões que arrecadava, caiu para 200 mil a arrecadação. E as ameaças foram enormes desde aquela época. Eu tenho muita história na política, acho que é engraçado, assim, eu nunca entrei no barco que está ganhando. Eu sempre entro no barco que quer mudança, que está insatisfeito. E uma coisa bacana, Rodrigo, eu sempre brinquei com os meus pais, com a minha esposa, o Leandro poderia ter sido político e candidato com 20 anos. E eu queria. Eu perdi uma grande onda, né? Eu brinco que na época aquele Dr. Enéas me convidou para ser candidato do Prona. Quem teve 6 votos na época entrou pela quantidade de votos. Eu achei ele meio... falava perto de algumas coisas que eu acreditava, mas o jeito dele era muito estranho, né? E eu acabei... Mas era um gênio, né? Era uma pessoa... Depois, estudando tudo que ele dizia, tamo aí. Até hoje, né? As coisas que ele dizia... Eu poderia ter sido deputado com 24 anos. E não fui. E acredito muito, porque Deus entendeu que não era a hora e o Leandro não estava preparado. Mas tudo tem seu momento, Leandro. Cara, tudo o Leandro de 20, ele queria poder. Era isso que eu queria. Que criança não quer? Ser jogador de futebol, ter poder, ser político, ser presidente do Brasil. O Leandro de 30, ele queria administrar pessoas. Ele queria desenvolver pessoas dentro da área de iniciativa privada. E hoje o Leandro de 40, num momento muito mais estável, muito mais com inteligência emocional apurada, ele quer não só cuidar de pessoas, mas ele quer valorizar pessoas. E experiência também. Né? Não, experiência não tem preço, tá? Às vezes eu vejo candidatos de 20, 25 anos que quer ser prefeito, nada contra, a lei permite, mas administrar uma cidade, puxa, não é coisa para qualquer um. Então exige um preparo, você tem que entender de legislação, você tem que entender de lixo, você tem que entender de saneamento básico, você tem que entender que a importância da água, ela está muito atrelada também à saúde. Hoje, por exemplo, nossa cidade de 1,6, 1,7 bi, perdendo receita ano a ano, tem regiões que não tem água encanada. Isso é inconcebível em 2024. Eu não estou falando da África, não. Eu estou falando de uma cidade que tem 30%, que é Alphaville, do 3 até Alphaville 2, que é uma sociedade que hoje privilegiada, e na mesma cidade tem gente que não tem água encanada, e que muitas vezes chega para mim, poxa, Leandro, tudo que eu queria se você conseguisse puxar uma mangueira com um ponto de água lá. Poxa, isso é de cortar o coração. Então, administrar é você valorizar primeiro quem mais precisa, sim, mas sem se esquecer, sem você esquecer daquele que são os alicerces. Então, por exemplo, Santana de Parnaíba, ela tem que valorizar o seu Alphaville, primeiro com uma redução de imposto, com uma valorização de segurança, com você que é empresário de Alphaville e tem a sua empresa em São Roque, em Jandira, em Barueri, porque tem um ISS mais competitivo, devolva a sua empresa para Santana de Parnaíba, você já mora aqui, você já vive aqui. É valorizar o cidadão como empresário, gerar emprego. Hoje a nossa cidade, o jovem da nossa cidade não tem emprego. Muitos dos jovens são obrigados a trabalhar na prefeitura, nos programas pró-jovem que propõe a prefeitura, porque não se atrai emprego de qualidade para o jovem da nossa empresa. Então, é cuidar de pessoas. Olha que legal, a gente dá a volta, né? Tá falando de saúde, de segurança, de empresariado, mas no fim é saber cuidar das dores que as pessoas têm. E é isso que o PL quer promover. O PL quer ser, sim, uma alternativa há 20 anos de uma cidade sem oposição, que sim teve avanços e a gente reconhece, sim são ideias de talvez de um outro momento. Agradeço sim aos prefeitos anteriores por toda essa evolução que a cidade fez, mas está na hora de dar um outro passo. E para dar esse outro passo, não é com um não político, é com um político com experiência empresarial para realmente focar nas prioridades. E focando nas prioridades, a gente vai chegar bem longe. Leandro, não, é para aqueles que pensam, mas será que isso vai dar certo? Né? Será que isso, realmente, isso que o Leandro está falando, será que não é uma coisa que na cabeça funciona, no cérebro, mas na prática não funciona? Eu vou lembrar, eu sou de uma época que os colégios, né, públicos,
eram melhores que os colégios particulares. Então eu tive muito orgulho de estudar no Caetano de Campos, era dificílimo entrar lá, né? E eu estudei lá, então eu tenho uma base depois da língua portuguesa, né? Que eu tive aula lá com o Domingos Pascoal Segal, o maior escritor da língua portuguesa, de livros, né, sobre a língua portuguesa, e eu tive aula com ele lá, eu não dava aula frequentemente, mas algumas aulas eu tive. E isso depois da minha carreira acabou me ajudando muito. Então, essa qualidade que você está falando, que o funcionário público pode ter, o orgulho que ele pode ter, é uma fórmula que já existiu um dia. Então, quer dizer, se alguém duvida, né, não precisa duvidar, porque ela já existiu, dá certo, e os cidadãos, as pessoas acabam sendo mais felizes, né, com isso, acabam tendo orgulho daquilo que fazem, né? E um grande exemplo, né, de que a gente vem conversando na nossa cidade. Hoje, a Prefeitura de Santana de Parnaíba saiu do centro da cidade e foi para perto da Aldeia da Serra, tá? Num centro administrativo maravilhoso, um investimento de 70 milhões, em média, 70 milhões de reais, e hoje é um prédio lindo. Sim. O que a gente quer, nós do PL? Nós do PL, se um dia formos gestão na cidade de Santana de Parnaíba, nós vamos devolver a prefeitura para o centro, nos prédios históricos que sempre foram, e nesse local onde hoje é a prefeitura, o Centro Administrativo de Santana de Parnaíba, nós vamos construir o maior centro de educação continuada do Brasil, onde as crianças, no contraturno, ou seja, estudou de manhã, ela vem almoçar no Centro de Educação Continuada, ela faz esporte, inteligência emocional, ela passa por médico, ela passa por dentista. E por que eu quero essa rastreabilidade das doenças e das crianças com médicos dentro da escola? A fila das UBSs da cidade, elas sempre são grandes, normalmente por dois fatores. Óbvio que tem muita erro técnico também da prefeitura, mas normalmente a criança e o idoso, a terceira idade, são quem mais usa a UBS. Sim. O adulto, na faixa de 30 a 55, ele usa menos a UBS. Ele vai realmente quando ele está no último grau. Óbvio, um braço quebrado, uma dor muito forte. Então você ter a rastreabilidade das crianças, além de você criar um vínculo de parceria do pai, escola e médico municipal, você desafoga as UBSs com o melhor tratamento para as crianças dentro da escola. E é isso que a gente quer fazer. Ou seja, eu estou falando tanto de mudança, tanto de prioridade. O que é prioridade? Um prédio de 70 milhões para um centro administrativo lindo e para o prefeito sentar numa salinha de ar-condicionado? Ou a gente sim ter uma educação de qualidade, sendo exemplo para o Brasil? Eu tenho certeza que se Santana de Parnaíba construir esse centro de educação continuada, a gente vai ser referência no Brasil. E é isso que Santana de Parnaíba quer. Santana de Parnaíba quer se orgulhar de algo. Hoje, Santana de Parnaíba não é cidade de nada. Não é a cidade da uva, não é como São Roque, não é a cidade do morango como Itatiba, não é a cidade, eu brinco muito, dos móveis, por exemplo. Poxa, quantas pessoas de Santana de Parnaíba vêm aqui na Raposo, sabe? Vê as lojas de móveis. Santana de Parnaíba precisa se organizar, precisa ter um plano diretor com um planejamento de cidade para entender o que a gente pode, primeiro, oferecer de mão de obra, de qualificar a mão de obra para atração de empresários para a nossa cidade e trazer desenvolvimento para a cidade. Para a cidade ter, óbvio, um lado de arrecadação, a gente precisa pagar as contas, mas também ajudar o munícipe. Vou te dar um exemplo. A nossa cidade tem a Estrada do Suru, que sai exatamente na Castela, onde a gente poderia usar, como é feito na Estrada do Vinho de São Roque, com uma rota gastronômica, com uma rota de ecoturismo. A nossa cidade, mais de 70% é mata. E o que a gente faz hoje de ecoturismo, de atração de pessoas para poder visitar? Me falaram que Cotia tem agora um parque aquático. Sim. Santana de Parnaíba, infelizmente, é muito linda nos outdoors, mas na realidade aquilo não se transfere, sabe? A gente precisa sim parar para o que foi feito até agora, beleza, a parte de asfalto, a parte de quadra, a parte de parques. É uma cidade que faz muito parque, que eu não sou contra, não. Eu acho que a cidade tem que ter parque. Só que como é que a gente usa esse parque? Por que a gente não coloca aos finais de semana monitores da prefeitura para fazer, por exemplo, brincadeira com as crianças, para usar o campo de futebol da nossa cidade para treinamento de futebol para crianças? E a gente não vê isso. A gente só vê parcerias
que promovem um pequeno grupo a detrimento de uma sociedade maior. É isso que a gente quer fazer, é devolver Parnaíba aos parnaibanos com um toque de priorização naquilo que a gente precisa mais e com um olhar financeiro de alguém de fora que veio do mercado e que vocês sabem, na iniciativa privada, 1 centavo é competição, Sim, a cada 1 centavo que você corta é coisa que você consegue fazer mais que o seu concorrente. E queira ou não, a gente concorre, pessoal. A gente concorre com Cotia, com São Roque, com Barueri. É tornar a nossa cidade mais atrativa para que as melhores empresas venham para a nossa cidade. É isso que a gente Quanto mais quer fazer. concorrência, mais qualidade você Muito tem. melhor, Menor muito preço melhor, você tem, as muito pessoas. melhor. É uma concorrência sadia, né? Muito melhor sempre, né? A livre concorrência em todos os aspectos. E, Leandro, tá chegando mais um vídeo aqui seu, agora com o presidente nacional do PL, o Valdemar. O fez Valdemar um vídeo aqui. vídeo legal, vocês viram? Vamos conferir aí. Vamos ver sim. Quero dizer para vocês que o Leandro Monteiro vai ter todo o apoio do PL. Nós vamos trazer, ele é o nosso pré-candidato a prefeito. O Bolsonaro vai participar da campanha dele. A Michele Bolsonaro vai participar da campanha dele. O Eduardo Bolsonaro vai participar da campanha dele. O Leandro Monteiro vai ser o nosso pré-candidato, porque a gente não pode falar candidato hoje por causa da lei, mas é o candidato da direita. É o candidato que vai ter apoio da maioria, porque a direita já provou que o Brasil, com a direita, vai bem, com a esquerda, vai mal. Nós estaremos juntos para valer nessa campanha. Um abraço para todos vocês. Juntos por Santana de Parnaíba. Muito bem. E, Leandro, como que foi estar com o Valdemar? Me conta como foi esse encontro. Olha, eu já estive com o Valdemar algumas vezes, né? Quando a gente estruturou um projeto, e eu costumo brincar sempre, né? Leandro, o seu projeto, a sua pré-candidatura, não existe a minha pré-candidatura. O nosso projeto é um projeto de um grupo da cidade que entende que a nossa cidade podia ser diferente, né? Então, estar com o Valdemar e com o PL hoje, todo mundo sabe, né? É um dos maiores partidos do Brasil, é o maior partido da Câmara, é o maior partido do Senado, e nós vamos sim brigar para ser também o partido com o maior número de filiados em Santana de Parnaíba. Então, esse encontro foi mais para o presidente nacional nos respaldar, dizer que sim, o PL e a pré-candidatura do Leandro tem o aval não somente do presidente nacional, mas também do Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, e que a gente vai estar junto nessa luta. Ah, Leandro, vocês vão ganhar? Eu não sei. E eu costumo brincar sempre, né? A gente não tá nessa simplesmente para ganhar. A gente quer colocar uma opção diferente na cidade, com uma proposta de cidade maravilhosa. Então eu brinco com todo mundo que tem se aproximado da gente. Se a gente vai ganhar, eu não sei. Mas uma coisa eu garanto para o munícipe da nossa cidade. O PL vai ter a melhor proposta de cidade em 2024 para a nossa cidade. E é mais um desafio para você, hein? É isso aí. Leandro, você que, pelo que você contou aí, toda sua vida aí sempre pegou desafios, né? E esse não seria diferente. Eu brinco que sempre do lado mais difícil, né? Meu filho tem 11 anos, né? O Pietro. E eu venho de uma família de palmeirense, né? E hoje o Palmeiras ganha tudo, mas, poxa, na minha época o Palmeiras ganhou o primeiro título quando eu tinha 18 anos. Eu tinha 17 para 18 anos, então era muito difícil. O palmeirense é aquele que toma gol de goleiro no último minuto, que vai disputar um negócio e perde naquela última bola. Então, eu brinco que até no futebol, né, que é uma coisa que eu gosto bastante, eu acho que o resumo, Rodrigo, que você está querendo me dizer é: tudo na minha vida foi com muito trabalho e muito suor. Então, por isso que eu valorizo tanto, tá? Eu acho que ter uma pessoa do meu lado, como a Ana Paula, minha esposa, também me inspira a cada dia. São quase 17 anos de quase 20 junto e 17 de casado. É ter um alicerce de uma pessoa, família, mãe, uma cidadã incrível, faz com que minha vida seja menos difícil, podemos chamar assim. Eu acho que e é esse alicerce que eu quero trazer, com mais oportunidades. Num baita desafio,
Acho que sim, o maior desafio da minha vida, porque eu nunca participei de eleição. Uma coisa é você mostrar que você é bom e disputar uma entrevista e trazer um resultado. Claro. Agora, eleição tem muito mais outros fatores, né? Você não adianta você só ter a melhor. Você tem que realmente mostrar para o maior número de gente. Eu costumo brincar que cada 10 pessoas que a gente mostra, 9 fala, meu, que legal. Só que eu preciso chegar em 50% do eleitorado, né? Então é muita rede social, é muito encontro, é filiando muita gente no PL. É isso que o PL quer. O PL quer ser a mudança em Santana de Parnaíba. Eu vou te falar uma coisa, 2 coisas que eu percebi no que você falou. A primeira é que não é uma proposta sua, é uma proposta de um grupo, isso ficou muito claro, né? E eu gosto de coisas assim, que são... Porque ninguém tem sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho, não chega a lugar nenhum. E outra que vocês têm realmente um projeto para transformar a vida de uma cidade. Isso são as 2 coisas, eu acho que vocês vão ter sucesso e eu espero que tenham. E uma coisa muito importante, tá? A gente poderia estar com esse mesmo projeto com uma cidade que não tivesse as condições que foram criadas pelas pessoas que vieram antes. É uma cidade que tem um Tamboré, que tem um Alphaville, que tem os outros condomínios que eu costumo brincar adjacentes, que são muito parecidos com os Alphavilles e Tamborés, de uma classe média alta, empresarial muito elevada, que tem uma sociedade da cidade, centro expandido, muito conservadora, mais trabalhadora, e a gente tem uma cidade que é do desespero, da falta de emprego, da fome, da falta de recurso, da falta de água. Então a gente tem dentro de Santana de Parnaíba, assim, um mini Brasil, que daria para a gente repensar no modelo de administrar e com um orçamento ainda é grande, mas que perde interesse do empresariado investir na nossa cidade a cada tempo. É isso que a gente quer, resgatar a cidade. Vai ser fácil? É de um dia para o outro que a gente vai fazer isso? Não. A gente tem muito vício ainda dentro da prefeitura. A gente tem que entender e chamar a sociedade para discutir. Será que Santana de Parnaíba quer ser a cidade do sapato, do couro? Poxa, mas não. Então é chamar a cidade para conversar, fazer uma audiência pública do caminho que a sociedade parnaibana quer para o futuro, para os próximos anos, e começar a projetar. E a gente brinca, né? A gente pensa muito no imediatismo do mandato, né? 4, 8 anos. Eu quero projetar a Santana de Parnaíba de 2050. Como vai ser a Parnaíba de 2050? E a gente começa agora, semear, plantar, para que as pessoas que vierem morar na nossa cidade e que os nossos filhos, os nossos netos, possam viver num mundo muito melhor. Eu brinco com todo mundo, Santana de Parnaíba é cortada pelo Rio Tietê, pelo lado de Alphaville, vai até o centro, sai até Pirapora de Bom Jesus e quase chegando em Jundiaí, que é a divisa do Rio também. A gente recebe um rio sujo e devolve um rio muito mais sujo. É inconcebível, no ano de 2024, a gente não ter essa consciência ambiental e que muita gente reclama, poxa, a nossa cidade é infestada de pernilongo, de mosquito, de peste. Teve dengue, um caso de dengue dentro de um condomínio essa semana em Alphaville. É claro, a gente não cuida do rio, a gente não cuida da natureza, a gente não cuida dos criadouros que estão à volta do nosso rio. E a sustentabilidade tem que ser um pilar. E eu brinco com todo mundo, né? Santana de Parnaíba, com todos os condomínios que eu falei, dentro de Alphaville, a gente tem um dos maiores telhadio da região. E a gente tem também o Trópico de Capricórnio, que atravessa Santana de Parnaíba, permitindo uma captura de energia solar a níveis muito interessantes. Por que a prefeitura não pensa em criar uma empresa municipal de energia financiando, através da iniciativa privada, de bancos parceiros? Porque existe uma série de soluções para você financiar a juros realmente competitivo, para que as pessoas de Alphaville e da cidade que queiram instalar captura de energia solar nos seus telhados, ela capte energia solar das casas e gere energia gratuita na cidade. Por que a gente não trabalha dentro da onde não tem água, de poços artesianos? Hoje a tecnologia de poço ela é tão avançada que um poço com uma captura de 40 mil litros por hora custa 100 mil reais. Para você fazer um posto desse, você consegue atender 1000 casas. E isso é uma contrapartida que se a gente ficar, mas é a Sabesp, é o contrato. É vontade política. A vontade política de fazer é o que vai nos diferenciar aos não e aos que só aumentam imposto em nossa cidade.
Leandro, eu gostaria muito de agradecer sua presença aqui no Granja Newscast. Eu te conheço desde quando você estava no Partido Verde, né? Sim. E você é mais que um amigo, você se importa, você se interessa, porque além aqui do Granja Newscast, dos jornais Granja News, Alpha Times que temos, nós temos também o Instituto Data Alpha de pesquisa, e você sempre solidário com a gente. Ligava, Rodrigo, eu quero te ajudar, tal, e indicavam as cidades, né? E não poderia ser diferente nós, nesse momento, estarmos com você aí na pré-candidatura em Santana de Parnaíba. Pode Muito contar obrigado. com nossos jornais, com o nosso Instituto de Pesquisa Data Alpha, né? E com a gente aqui no Granja Newscast, né? Exatamente. E quanto E mais parabéns pela pessoas visão, de qualidade, pelo dinamismo, porque é realmente Fico diferente. muito feliz, vindo de pessoas como vocês. Queria deixar meu Instagram Isso. para as pessoas que tiverem curiosidade de nos conhecer. Claro, claro. Leandro Fala aqui Monteiro, na- ponto oficial no Instagram. Leandro Monteiro, ponto oficial no Facebook. E comunique-se com a gente. E eu queria deixar como último recado aos munícipes da cidade um grande convite. Venha fazer parte da mudança que a gente quer fazer em nossa cidade. Feliz ao Partido Liberal de Santana de Parnaíba. Leandro, muito obrigado Um prazer. mais uma vez, e precisando, pode contar conosco, viu? Tamo junto. Um grande abraço. Doutor Paulo, obrigado mais um programa, Obrigado a você. hoje de primeiro, Muito, de política. Exatamente, foi o primeiro. Que começamos. E eu descobri que eu já estou te seguindo, viu? Foi colocado, já estava te seguindo. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço, pessoal. Tamo junto. E hoje vamos estar lá no Gauchitos Grill, Vamos. lá para Comer uma comer carne boa. Carne boa. Vamos lá. e bater mais papo. Queria agradecer você, telespectador, que ficou conosco até esse momento, agradecer a sua audiência. Aproveita, deixa um like, compartilha esse vídeo, também aperta aí o sininho aí para saber as atualizações do canal. Agradecer também o Edu aqui da ST Audiovisual, comandando o nosso programa, também os nossos patrocinadores, aqui o Dr. Paulo, da Gold Star Patentes e Marcas, o de Estela e também o restaurante Gauchitos Grill. A todos vocês, muito obrigado, uma ótima semana e até quinta-feira que vem, às 21 horas, com mais um programa. Até lá!